e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Daqui para frente a gente vai começar a ouvir essa expressão sendo usada repetidas vezes para avaliar vários reis de Israel. Muitos e muitos fazem coisas que Deus não quer, que Deus não aprova, que estava escrito na lei que não era para fazer. E isso tudo começou com Salomão. A era de ouro de Israel, aqueles dois reinados de Davi e de próprio Salomão, que foram muito bem sucedidos, porque fizeram tudo o que Deus havia mandado, porque seguiram de acordo com o coração de Deus. Termina no final do reinado de Salomão. Salomão começa a perder o rumo, começa a errar, começa a fazer aquilo que Deus não queria. Ele começa a multiplicar para si esposas, chega a ter 700 esposas. Muitas dessas esposas eram relacionamentos de diplomacia, eram casamentos em que ele fazia para negociar a paz com seus vizinhos, para negociar, fazer negócios comerciais, para, enfim, fazer o reino prosperar por suas próprias mãos, mas casando com mulheres que eram de outros povos, com outros deuses, com outras culturas, e eu falo de cultura entre aspas, porque muitas vezes a gente traz do bojo de uma cultura a sua religiosidade, o seu culto religioso, e isso aconteceu, e Salomão começou a adorar a outros deuses, primeiro um casamento, segundo talvez conhecendo o culto de suas esposas, e daí deixando construir, e daí aprovando, e daí idolatrando. E aí Salomão entra num caminho sem volta. Teria volta se ele se arrependesse, mas não teve volta. Ele foi começando a caminhar para longe de Deus. E ele se afastou de Deus, e esse afastamento trouxe de volta a todo o reino vários problemas. Trouxe de volta a divisão, trouxe de volta todo aquele ressentimento, todas aquelas divisões e todas aquelas coisas que no reinado de Davi resolveu. Lembra que quando Saul morreu, Davi pegou uma parte do reino, Jebosete pegou outra parte do reino, e houve aquela rixa, aquela divisão, até que Davi conseguiu. Tudo bem que aconteceu a tragédia ali com Jebusete, seus capitães os traíram e o mataram. Davi também foram apresentar a cabeça de Jebusete a Davi. Davi mandou executar esses traidores, porque ele não queria assim, porque não era assim, não era esse o caminho que Davi buscava. E todos aqueles ressentimentos de divisão, Davi fez com a sabedoria vinda de Deus. Davi fez com que eles se apagassem, tomando o forte de Jebus, transformando em Jerusalém, capital de Israel, unindo o reino, trazendo a Arca da Aliança, trazendo Deus para o centro da vida do reino. E Salomão, com essas idolatrias todas, fez exatamente ao contrário. Ele começou a tirar Deus do centro da vida do reino. Veja que ele se afastou de Deus. Ele não só se afastou de Deus, mas também fez o povo se afastar de Deus. A adoração a Deus era um ponto central, bem entendido, com relação ao povo, com relação a exemplo, com relação ao modelo de unificação. Sabe? Todo mundo sabe que o certo é o certo, e a menos daquelas pessoas extremamente corruptas e que são totalmente inclinadas para o mal, quando você começa a fazer o certo, as pessoas se unem em torno de você para fazer o certo.
Muitas vezes elas precisam de alguém que vá à frente e faça aquela parte mais pesada, mais sacrificante, para mostrar que aquele é o certo. Mas quando você faz, quando o líder faz, as pessoas se unem em torno disso, e foi isso que Salomão e Davi conseguiram fazer. Salomão, no início do seu reinado, conseguiu fazer. Mas quando ele começou a deixar que a idolatria, quando Salomão começou a deixar que a idolatria entrasse, quando ele começou a também sacrificar para esses outros ídolos, quando ele como se diz, relativizou a palavra que está aqui, né? A adoração a Deus, o povo começou a se dividir. O povo começou a sucumbir da presença de Deus, assim como Salomão também sucumbiu. Ele tinha que ser exemplo, ele era liderança, ele estava à frente, ele tinha que mostrar ao povo como ser fiel. E não foi isso que ele fez, e ele causou grandes problemas a Israel. Nosso texto básico são dois textos, 1 Reis 12:16 e 2 Crônicas 10:16. Os dois textos são bem parecidos, como eu já falei em outro vídeo. Bastante coisa de Reis e Crônicas se repetem. Vendo, pois, 1 Reis 12:16, vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuidai agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. 2 Crônicas 10:16, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós esperança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Se foi às suas tendas, dizendo assim: não nos resta. 2 Crônicas 10 fala lá de Roboão. A gente vai ver a situação. Roboão, Roboão, tá certo. Foi para ser coroado. Cuidado, a gente vai falar de Roboão e Jeroboão e não dá para confundir. Roboão foi para ser coroado, mas o povo pediu que desse uma diminuída nos impostos. E Roboão, a gente vai ver porque ele acaba dizendo que não, que vai cobrar mais. E aí o povo começa a se dividir. Olha, eu não sei por que a gente está aqui tentando servir a esse Senhor. Nós não temos nada com a herança da casa de Davi. Não temos nada a ver. O que eu estou fazendo aqui? A gente não tem nada a ver com isso, né? Então vamos para a nossa terra, vamos para o nosso canto, voltemos para as nossas tendas, né? Vai cada um para a sua casa cuidar da sua vida, que aqui a gente não tem nada de bom, nada disso aqui há de nos dar segurança, tranquilidade, estabilidade. O pecado de Salomão fez com que o povo se dividisse. A gente vai ver as consequências. Eu estou falando de Roboão, Jeroboão. A gente vai ver as consequências disso ao longo dessa lição. A gente vai ver que o afastamento de Deus cria ambiente propício, ele chama aqui de obstinação, vou chamar de teimosia, para divisões, para ressentimentos, para a ausência de uma liderança segura. Essa é a frase aqui do final da introdução da nossa lição. Afastamento de Deus não traz nada de bom para a gente. Ele causa divisão, ele causa ressentimentos, ele traz à tona os ressentimentos, faz com que as tretas se multipliquem e que a coisa ande muito mal. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Que parte temos nós com Davi? Esse é o tema da lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar o site, tem lá Palavra e Vida,
desse jeito aqui, e você acha a revista, você pode fazer a revista em download em PDF. Eu tenho aqui uma versão em papel impressa. O tema dessa revista são os reis e os profetas de Israel, e essas lições, essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Como eu já disse, essa é a lição de número 5, baseada em 1 Reis 12, 16, 2 Crônicas 10, 16, são os dois textos que eu li, e fala da decadência, das divisões e das coisas que aconteceram logo depois do reinado de Salomão. Nosso primeiro tópico fala do afastamento de Deus. Tudo começa a dar errado, quando a gente começa a se afastar de Deus. Em detalhe interessante que o pastor coloca aqui, grandes desastres muitas vezes começam com um pequeno detalhe. Né? A gente vai viajar, eu tinha que fazer uma revisão do carro, não, deixa, na volta eu faço, aí o freio não tá bom, aí um amortecedor faz com que a gente perca a estabilidade, capote o carro, e aí acontece um grande desastre, acontecem grandes problemas e consequências grandes podem vir a acontecer. E um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer na nossa vida espiritual, que quando a gente se separa de Deus, as coisas começam a dar errado. Quando a gente não dá ouvidos a Deus, as coisas dão errado. Quando a gente faz o que não era para fazer, as coisas dão errado. Salomão se casou com muitas mulheres. Como eu já falei, esses casamentos eram acordos com nações vizinhas, para acordo comercial, acordo de diplomacia, enfim, eram acordos. E esses acordos começaram a falar, como se diz, falar mais alto, né? E olha só, Deuteronômio 17 diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata e ouro. Está em Deuteronômio, estava dizendo que o rei, quem governasse, o governante, não poderia fazer isso. Mas Salomão fez, né? Multiplicou para si mulheres, multiplicou para si riquezas, e isso fez com que seu coração se desviasse a estas coisas. E outra coisa também muito importante, Salomão se esqueceu que o seu sucesso, a sua riqueza, a sua sabedoria era vinda de Deus. 1 Crônicas 22:9 dizia assim: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Eu darei. Não era porque Salomão era um excelente diplomata, não era porque Salomão sabia fazer alianças com seus vizinhos, não era porque esses casamentos traziam paz para os povos, não era nada disso. Quem deu a paz a Israel não foi Salomão, foi Deus. Mas Salomão esqueceu disso. Salomão deixou isso de lado, e isso fez com que ele começasse a se tornar muito independente, muito tranquilo, muito senhor de si, e fez com que ele se afastasse de Deus. Né? Muitas vezes a gente começa a criar para nós a nossa própria segurança. Eu vou ter aqui uma poupança, eu vou ter aqui um dinheiro extra, e esse meu dinheiro extra, minha poupança, vai garantir que eu consiga ficar vários meses. Se eu passar por um aperto, eu tenho como recorrer. E aquilo ali tira a nossa fé. Por que tira a nossa fé? Porque a gente perde a dependência. Se eu tenho meu tesouro entesourado aqui juntinho para pagar as contas e ter os meus imprevistos, eu perco a dependência de Deus. Estou falando que não deva fazer, claro que a gente deve se precaver, mas a gente não pode deixar nosso coração ir para aquele lado.
Aquilo ali, com sabedoria de Deus, a gente consegue fazer, a gente consegue criar um jeito, um plano de reserva, um plano B para resolver as coisas, porque a gente tem que ser responsável com as nossas próprias administrações, é claro, mas o nosso coração não pode se desviar de Deus a esse ponto. A gente precisa entender que há uma dependência de Deus. Sem a bênção de Deus, porque Salomão começou com a idolatria e, estando na idolatria, ele deixou de ter a bênção de Deus, e aí começam a acontecer levantes externos e internos. 3 textos citados aqui, 1 Reis 11:14, diz: levantou o Senhor contra Salomão um adversário Hadad, o Edonita, este era da linguagem real de Edom. Isso aí, se você for ver, foi um inimigo lá atrás que Davi caçou, que Davi o exterminou, mas esse camarada fugiu e foi se refugiar em outro canto e passou vários anos e fez um novo clã, fez uma nova descendência e agora ele volta para guerrear com Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. 1 Reis 11:23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Então, outro adversário também levantado por Deus. Dentro do seu próprio povo, 1 Reis 11:26, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei, e ele vai mostrar ali no texto, o escritor de 1 Reis, que isso se deu porque ele recebeu uma profecia de Asaías, dizendo que Deus daria nas mãos dele 10 dozeavos do reino. 10 tribos iriam para a mão dele, e ele então se revoltou, mas era servo de Salomão, tá? Era alguém que estava à frente de grande obra, colocado ali por Salomão. Veja que essas coisas aconteceram porque Deus levantou essas pessoas, essas situações contra Salomão, ok? Assim, o extraordinário reinado de paz acabou. Acabou porque o velho rei, né, deixou o seu coração se desviar para a idolatria e começou a fazer coisas que não eram boas, eram maus aos olhos do Senhor. Uma dessas coisas que acontece aí são os pesados impostos, né? Como ele talvez tivesse algumas crises ali de luxo e outras coisas assim, começou a cobrar impostos mais pesados para manter o seu reino, né? Isso também já estava previsto lá atrás, lá em 1 Samuel 8:5 e do 11 a 18, quando o povo pede, antes de Saul, quando o povo pede a Samuel, o rei, tá lá, e lhe disseram: vê, já estás velho, a Samuel, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações, os outros, né? Versículo 11, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Tomar seus filhos queria dizer tirar a mão de obra da agricultura, a mão de obra sua, que você botava para produzir. Não, o rei é que agora seria o empregador deles. E os porá uns por capitães de 1000,
outros por capitães de 50, outros para lavrarem seus campos e ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos melhores jumentos e os empregará no seu serviço. Dizimará o vosso trabalho e vós sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos dará ouvido naquele dia. E disse essas coisas todas que Samuel lá atrás previu que Saul ou que os reis fariam, é o que está acontecendo agora, que Salomão está cobrando pesados impostos. E pesados impostos, desde os mais antigos tempos, causam ao povo insatisfação. Normal, a gente também reclama de imposto. A gente também diz que os impostos são pesados. Veja, o Brasil é o país que tem maior taxação disso, daquilo outro. A gente paga o imposto de renda pesado? Sim, nós reclamamos de impostos e isto causa insatisfação. E aí Jeroboão, que era um servo de Salomão, líder rebelde, acaba se tornando um líder rebelde por um levante interno, né, por conta do profeta Isaías, que trouxe a ele uma mensagem dizendo que ele teriam 10 tribos na sua mão, né, do reino do norte, e apenas 2 continuariam na casa de Davi. Está lá em 1 Reis 11, 31 a 32. 1 Reis 11, 31 a 32 diz assim: E disse a Jeroboão, Asaías, tá? Toma 10 pedaços, ele tinha uma túnica nova, cortou em 12 pedaços. Aí fala, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. 1 Reis 11, 38, ainda tem uma promessa para Jeroboão. Se ouvires, tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a de Davi, e te darei Israel. Veja, muitas vezes a gente ouve, tem promessas de Deus para a sua vida, e lê um texto dizendo que é uma promessa de Deus para a sua vida. Não, essa promessa era para Jeroboão, mas você vê que Deus promete a mesma coisa para vários ao longo do tempo. Deus se agrada, e aí a gente fala da personalidade, da pessoa de Deus, né? Deus se agrada daqueles que buscam servi-lo. Deus se agrada daqueles que fazem a sua vontade. E quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas vão bem. Deus nos dá coisas semelhantes. Deus nos dá estabilidade, Deus nos dá paz, Deus nos dá tranquilidade, Deus faz nossa casa prosperar, não necessariamente financeiramente, mas faz prosperar nos seus caminhos, ok? E aí tinha uma promessa grande para Jeroboão. E será que ele seguiu? Não sei. Vamos ver. Algumas lições importantes. Primeiro, sem a presença de Deus, nós perdemos a paz. Salomão se afastou de Deus com os cultos, com os sacrifícios a ídolos. E os seus inimigos começaram a voltar porque Deus os levantou. Quando a gente perde a paz, as nossas decisões começam a ser erradas. A gente começa a decidir tudo errado quando a gente não tem paz para decidir. Quando você está muito atordoado, que a gente tem que tomar decisão,
Vai sair coisa ruim, tem que acalmar o coração, tem que baixar ali o batimento cardíaco, tem que orar a Deus, pedir tranquilidade para que a gente tome as nossas decisões. Mas quando a gente está afastado de Deus, essas decisões geralmente vêm sem paz. E essa paz aqui de Salomão, essa falta de paz de Salomão, perdão, foi resultado do pecado, tá? Então temos que ter muito cuidado com o nosso relacionamento com Deus para que o pecado não nos afaste de Deus. Que afastou Salomão de Deus, não foi Deus de Salomão. Quem afastou Salomão de Deus foi o pecado. E nós, eu e você, temos que ter muito cuidado para que pecados nossos não nos afastem de Deus. A segunda lição extremamente importante aqui que o nosso autor coloca é a falta do direcionamento de Deus para as suas decisões. Quando a gente se afasta de Deus e começa a achar que a gente está bem, a gente começa a caminhar na direção errada. Não deixe de buscar o direcionamento de Deus. Olha a consequência que se afastar de Deus dá. Primeiro tópico, o afastamento de Deus. Primeira coisa, perdemos a paz. Falta de paz, a gente toma péssimas decisões. Segunda, a gente perde o direcionamento de Deus porque nós estamos afastados dele e a gente começa a errar com besteira. Segundo tópico, chama aqui a obstinação tola do novo rei, teimosia, né? Eu prefiro chamar de teimosia. E aí vem falando do capítulo 10 de 2ª Crônicas. Dá pra gente ler esse capítulo aqui rapidinho. 2ª Crônicas 10 fala de Roboão. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Calma, eu tinha falado da promessa a Jeroboão, que Deus falou a Jeroboão por Aías, profeta Aías, que daria 10 dos 12, das 12 tribos, ok? Mas a gente está falando de Roboão. Roboão, Salomão morto, Roboão foi a Siquém para que todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Ele iria ser coroado. Tendo Jeroboão, o outro, o da promessa, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo o Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe respondeu, ele está falando para diminuir os impostos, tá? Versículo 5, ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, com os anciãos, com os sábios. Nem todo idoso é sábio, mas ele se refere aqui com as pessoas que tinham experiência, que estiveram na presença de Salomão. Olha, pessoas que conviveram com a era boa de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E lhes disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Ele, porém, desprezou. A palavra é desprezou. Versículo 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens. Jovem é outro papo. Jovem sabe de tudo, jovem entende o mundo atual. Não é isso? Foi o que ele pensou. Pegou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o
os lombos de meu pai. Assim que, se o meu pai vos impôs pesado jugo, e eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Jeroboão levou o povo e pediu para que reduzisse os impostos. E Roboão, sem um pingo de sabedoria, disse que aumentaria. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha de Deus. Deus endureceu o coração de Roboão, né? Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, Israel, cada um volta para sua casa. Cuida agora da tua casa, Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel os apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém, de Siquém para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então, olha o que aconteceu. Salomão morreu, Roboão foi a Siquém para ser coroado, eu sou o sucessor da monarquia, e aí vem Jeroboão com o povo e interpela Roboão e pegues alivia, pois, segundo a Crônicas 10:4, em outra versão aqui, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que tinha imposto, e servir-te-emos. O pedido foi simples: diminui os impostos, que seremos seus servos. E aí, 3 dias para pensar? 3 dias para pensar, muito bom, dá um tempo para pensar. Os sábios, idosos, aqueles que tinham experiência de vida, que tinham vivido durante o reinado de Salomão, que tinha visto de fora o que tinha dado certo e o que tinha dado errado. Esses aconselharam o rei, né? Aconselharam o rei que ouvisse, alivia aí, o povo vai te servir para frente. Mas Roboão não acolheu o conselho dos idosos e resolveu ouvir os seus amigos de infância, amigos de juventude, e esses amigos com ambição e poder, sem sabedoria nenhuma, disseram para ele arrocha mais. Diz aí, o meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Né? Se meu pai açoitou vocês com chibata, eu vou açoitar com escorpião. Eu vou apertar muito mais. Olha, se o povo tinha que apoiar o rei, ele vai apoiar um rei que está dizendo que vai fazer a coisa difícil, que está dizendo que vai tornar a coisa mais complicada, que está dizendo que vai tornar a coisa ruim? De jeito nenhum. Isso causou uma revolta e causou um grande problema. Depois disso, Roboão reinou 17 anos em Jerusalém, mas ele reinou só 2 tribos,
né? E ainda diz lá em 1 Reis 14:22, a famosa frase, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Levante do rei do Egito, o Egito também entrou aí e fez guerra contra eles, Roboão pegou tesouros da casa do Senhor, né, da casa do rei, escudos de ouro, e pegou aquilo ali que era sagrado, que era consagrado, que era dedicado a Deus, e pegou aquele ouro para negociar, né? E aí o reino entra em lutas internas, divisões, ressentimento, idolatria, e vai tudo por água abaixo. Lições importantes: cuidado com a teimosia, cuidado com a desobediência, cuidado com o pecado, né? O pecado do coração do rei fez com que o povo perecesse, né? O espírito desobediente. A gente paga um preço grande quando a gente está fora da vontade de Deus. E quando o rei, quando a liderança está fora, ela leva o povo a sofrer. Cuidado, você que é líder na igreja, cuidado que você que é líder no seu trabalho, cuidado que você que é chefe também, né? Chefe e líder são coisas diferentes. Você que chefia, esteja na presença de Deus, faça a vontade de Deus, porque senão o povo sofre, tá certo? Esteja no centro da vontade de Deus, obedeça a Deus. Ah, mas eu não sei a vontade de Deus. Então leia a Bíblia, ore, tire um tempo de silêncio, um tempo de meditação, um tempo de paz e tranquilidade para você ouvir o que Deus quer da sua vida e faça segundo a sua vontade. Segunda lição, e essa é dolorida, né? Roboão foi a dois grupos diferentes. Um de pessoas mais experientes, mais vividas, que tinham vivido no tempo de Salomão, que viram um declínio. Elas tiveram tempo de analisar e dizer o que deu errado com Salomão, sabe? Elas tiveram experiências de vida. Não despreze, jovem, a experiência daquele que tem mais um tempo de estrada. Hoje eu tenho meio século, né? Eu gostaria muito de ter 20 anos de idade, mas com a experiência que eu tenho hoje, só que isso não é possível. Por quê? Porque se eu voltasse 30 anos atrás, sem voltar a minha experiência atrás, eu teria feito muitas coisas diferentes. Não me arrependo da minha vida, eu não arrependo das coisas que fiz, mas talvez algumas coisas eu teria modificado, algumas coisas eu teria feito diferente. Por quê? Porque eu fiz e eu vi que não deu muito certo. Foi necessariamente pecado, não foi necessariamente se afastar de Deus, mas a gente olha a situação com uma certa estrada de vida e a gente vê coisas que o jovem não vê. Uma pessoa com mais idade que eu, uma pessoa com 70 anos, uma pessoa com 60 anos, vê coisas que eu ainda não vejo, porque as experiências delas são maiores. Experiência tem a ver com tempo, experiência tem a ver com as situações que a gente tem no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente vê jovens aconselhando jovens, e às vezes, por mais bem intencionado que esteja, por mais centrado na palavra de Deus, por mais que esteja fazendo a vontade de Deus, muitas vezes a gente vê que estes jovens não têm experiência, não conhecem, não viram, não passaram por aquilo. Aqueles anciãos, não é qualquer ancião que sabe não, viu? Ancião que viveu longe de Deus não tem experiência. Mas esses anciãos aqui viveram o reinado de Salomão. Eles sabiam o que tinha acontecido, sabiam em que ponto Salomão errou, como é que ele fez errado, né? E o conselho deles para Roboão foi: olha, alivia, o povo já está reclamando, isso já foi um problema para Salomão, agora você alivia, puxa o freio de mão, para de cobrar impostos caros, porque o povo está sofrido. E ele não quis ouvir
as pessoas mais experientes. Ouviram jovens ambiciosos, jovens que queriam poder, jovens que com certeza queriam das riquezas do rei. O rei tinha sofrido um pouco, Salomão, né? E aí a gente vê que Roboão teve que desfazer de coisas preciosas, provavelmente para pagar a outros povos, provavelmente para... tinham gastos ali para manter a paz por suas próprias forças, né? Então cuidado, muito cuidado de quem você está recebendo conselhos, a quem você está se aconselhando. A gente tem o costume de choramingar, reclamar e falar da nossa vida com aqueles que estão no nosso dia a dia. Mas cuidado com os conselhos que você está recebendo. Será que são conselhos de Deus? Terceira lição importante. Povo com liderança ruim sofre. O povo com a liderança ruim vai à ruína. A igreja com uma liderança ruim vai à ruína. Eu não estou falando do pastor não, tá? Também, se o pastor está fazendo coisas erradas, e muitas vezes não, misericórdia, algumas vezes, a gente quero crer que não sejam muitas, algumas vezes alguns pastores assim denominados, mas não estão sendo da vontade de Deus, nem são da vontade de Deus, mas eles acabam chegando à frente de igreja e pregam coisas erradas, levam o povo à ruína. A má liderança leva o povo à ruína. E isso nos leva ao terceiro tópico da nossa lição, que fala da ausência de uma liderança segura. Reino dividido, Reino do Sul, Roboão, apenas 2 tribos. Reino do Norte, o Jeroboão, aquele que foi lá com o povo para pedir para baixar os impostos, começou a prevalecer no Reino do Norte, né? E veja que Jeroboão tinha uma promessa de Deus do profeta Asaías direto para o seu coração. Estava lá em 1 Reis 11:38, que eu já falei com você. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Mais. Jeroboão não pensou assim. Jeroboão rapidamente perverteu o seu coração. Então, agora eu estou falando de Jeroboão, Reino do Norte. Né? As 10 das 12 tribos. 2 ficaram com Roboão, no sul, aquele que era o filho de Salomão, aquele que era para ser coroado rei de todo Israel, aquele que disse que não ia baixar os impostos e ia cobrar mais. Jeroboão, então, ficou com 10 tribos. Esse povo todo aqui está comigo. Só que Jerusalém ficou com Roboão, o reino do sul. O que ele disse, o que ele pensou no seu coração? Está lá em 1 Reis 12:27. Se esse povo subir a fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, domínio de Roboão, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão a Roboão, rei de Judá. Olha o pensamento podre de Jeroboão. Se eu deixar eles irem lá, eles vão querer ser daquele povo. Poxa, mas Roboão tinha dito que ia aumentar os impostos, né? Jeroboão tinha feito tudo de ruim, mas Jeroboão teve uma insegurança no seu coração. E aí, para resolver, e boto entre aspas isso aqui, para resolver esse problema, ele fez 2 bezerros de ouro. 1 Reis 12, 27, 28, 27 eu já li. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, rei de Judá.
ao rei de Judá, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, também pegou conselhos ruins, né? Fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, não precisa ir lá não. Vês aqui teus deuses, os 2 bezerros de ouro, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Que coisa triste que Jeroboão fez. Ele ficou inseguro de deixar o povo ir em Israel para sacrificar onde tinha, em Israel não, em Jerusalém, para sacrificar onde tinha que sacrificar, para prestar culto a Deus do jeito correto. Falou: não precisa ir na igreja não, a gente faz o culto em casa, né? Olha aqui, ó, vou fazer de outro jeito aqui. E além de não deixarem em Jerusalém, que era a regra, que era a lei, estava na Torá, tinha que ir lá, né? Além de não deixar ir em Jerusalém, porque o tabernáculo estava lá, né? Depois o tabernáculo foi substituído pelo templo, mas a lei dizia, apontava para o tabernáculo estava em Jerusalém, foi substituído por um templo de alvenaria, um templo de construção, e continuava dentro disso aí. Então, Jeroboão, por insegurança própria, não quis deixar o povo ir para Jerusalém e fez ali 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse, e ainda disse que os bezerros é que tiraram eles do Egito. Que coisa triste. Que coisa triste. A promessa de Deus era: se você confiar em mim, você terá uma vida tranquila. Se ouvires tudo que eu te ordenar, 1 Reis 11:38, se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Ainda tinha um exemplo, né, Xá? Ainda tinha, gente. Tinha um exemplo de Davi, que deu tudo certo. Deus está falando a Jeroboão pelo profeta Asaías: eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. Mas aí o povo, não vai, é Deus que está falando. Quem é a tua garantia? A tua garantia é a tua conta bancária, a tua garantia é teu salário, é o teu concurso, é teu emprego, é o quê? Ou é Deus? O que garante a tua vida? O quê? Jeroboão achou que o que garantia ele era ter um novo lugar com novos deuses para que o povo não fosse na terra do vizinho e achasse melhor lá do que cá. Liderança fraca, liderança espiritual ruim. E daí vem uma sequência de reis maus, destruição, dispersão de todas as tribos do norte. Essa é a história de Israel. Que coisa triste, que coisa triste. Jeroboão não confiou em Deus. Jeroboão estava como liderança, era uma liderança fraca, e cuidado você, líder da igreja. Todos nós temos que ser líderes, todos nós temos que liderar. É o sacerdócio do crente. Eu tenho que poder ouvir outras pessoas, ajudar outras pessoas, aconselhar. Eu tenho um sacerdócio individual e eu tenho com isso que ser liderança, eu tenho que trabalhar. E quando eu trabalho, eu dou o exemplo. E cuidado para você não ser uma liderança fraca, que confie mais em si do que nos outros. O erro de Salomão, Jeroboão também cometeu. Salomão começou a achar que as coisas que aconteciam era porque ele tinha conseguido. E Jeroboão começou a ficar com medo do povo ir até Jerusalém e se voltar contra eles. Afastamento voluntário da presença de Deus torna o ambiente propício para péssimas decisões, para atropelos de vida, para falta de paz, para desobediência, para falta de confiança em Deus, para prejuízo, tudo para dar errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para pensar e agir, você consegue identificar problemas oriundos do afastamento de Deus? Misericórdia, mas se você conseguir ver na sua vida, se eu conseguir ver na minha vida, coisas que eu estou fazendo errado, caminhos ou decisões inacertadas porque eu estou afastado de Deus,
cuidado, identifique, volte a Deus, volte para o centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Orem e peça a Ele, que Ele vai te dar, né? Teimosia, ele chama de obstinação. A teimosia já o levou a consequências ruins. Fazer o que você quer em vez da vontade de Deus já te levou para consequências ruins, né? E isso pode acontecer e pode ter acontecido na minha vida e na sua, né? Insegurança já atrapalhou de receber as bênçãos de Deus. A insegurança nos atrapalha muito a receber as coisas que Deus tem preparado para nós. Quando a gente tenta agir por conta própria, não confiando em Deus, né? Porque a insegurança é falta de fé. Eu agir por conta própria, quando é Deus que vai me dar aquela vitória, isso é falta de fé, né? Isso atrapalha Deus agir e faz com que a gente pegue caminhos ruins. Que Deus nos abençoe, nos tenha misericórdia de nós e nos ajude a seguir confiados na sua palavra, confiados nele. E que esses exemplos sirvam para nós como coisas que nunca vamos fazer em nossas vidas. Amém?